prazer concedo a palavra à professora Miriam Cristiane Alves, solicitando que se manifeste no prazo de 10 minutos. Com a palavra, professora Miriam Cristiane Alves. Então, boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham presencialmente e online. Quero aqui fazer minha audiodescrição. Então, sou uma mulher negra, de cabelo black, uso óculos, estou usando um turbante estampado em tons marrons, bege, ocre. Saúdo aqui a nossa ancestralidade africana e amefricana, fazendo alusão a Lélia Gonzalez. E que Exu, que é o Senhor da comunicação, me permita provocar deslocamentos em quem está aqui presente, nos escutando, mas também quem nos escuta pelas redes. Cumprimento a mesa, na pessoa, então, do nosso excelentíssimo ministro, Joel Ilan, e dizer que é um prazer poder estar aqui, né, nessa mesa, trazendo uma discussão tão importante, tão cara para a nossa sociedade, especialmente para as tradições de matriz africana no Brasil. Quero parabenizar ao CNJ e ao Infam pela organização deste seminário e um agradecimento especial à doutora Karen pelo convite, pelas parcerias que estamos desenvolvendo, assim também como a querida desembargadora Carmen. E como a gente diz na nossa língua iorubá, a do pé, obrigada. Liberdade religiosa. Como eu tenho 10 minutos, né, me organizei aqui a partir de um breve texto que eu vou tentar fazer ele narrativo, né? Então, para nós, de tradições de matriz africana, não é possível falar em liberdade religiosa sem falar no enfrentamento ao racismo religioso. E mais, sem falar no enfrentamento ao racismo religioso produzido por dispositivos legais, muitas vezes também pelos operadores do direito e pelo Ministério Público, né? E eu vou trazer um exemplo aqui ao longo da minha fala. E para trazer algumas reflexões, eu vou partir do Discurso do Colonialismo, que é uma produção de Aimé Césaire, e ele vai nos apresentar 3 afirmativas nesse discurso. Ele vai nos dizer que uma civilização que se mostra incapaz de resolver os problemas que o seu funcionamento provoca é uma civilização decadente. Uma civilização que opta por fechar os olhos para os seus problemas mais cruciais é uma civilização doente. E uma civilização que se esquiva diante de seus princípios é uma civilização moribunda. É importante destacar que Césaire escreve esse discurso na década de 50, em um tempo histórico em que ainda vivenciávamos os efeitos da Segunda Guerra Mundial. Período em que ele irá problematizar o que ele chama, abre aspas, de pedantismo cristão por ter elaborado as equações desonestas: cristianismo igual civilização, paganismo igual selvageria, fecha aspas. Equações das quais o autor, abre aspas, vai dizer, só poderiam resultar as abomináveis consequências colonialistas e racistas, cujas vítimas seriam pessoas negras, indígenas, e ele também cita pessoas amarelas. Bem, a partir do que ele traz nesse discurso, vou retomar, inclusive, algumas perguntas, alguns questionamentos que eu ouvi no dia de ontem, né, de que direitos humanos a Europa ela falava no período da Segunda Grande Guerra Mundial. De que direitos humanos, ou de que humanos trata a Declaração Universal de Direitos Humanos construída pós Segunda Guerra Mundial. Essas questões elas são fundamentais para que possamos olhar criticamente para essa mesma Europa que, no período de construção dessa declaração, ainda mantinha colônias no continente africano. E nós não precisamos ir muito longe.
Martinica, Guadalupe, Reunião, Mayotte, Guiana Francesa, ainda são departamentos ultramarinos insulares franceses. Então, é disso que a gente está falando. Né? Então, liberdade, igualdade, fraternidade, para quem, cara pálida? A gente precisa fazer essa pergunta constantemente. Direitos humanos, para quem? Liberdade religiosa, para quem? Quando a gente volta a olhar aquela equação que Césaire nos aponta. Eu faço essa breve introdução para afirmar que o racismo religioso é um dos efeitos do colonialismo. E, para materializar essa afirmativa, eu vou trazer, então, um caso emblemático onde o MP cerceou a liberdade religiosa de um babalorixá e toda a sua comunidade. É um caso verídico, né? Porém, aqui eu ficcionalizei esse caso para preservar a memória desse babalorixá e de sua comunidade. E vou pedir licença aí para utilizar da licença poética na apresentação desse caso. Então, Baba Inácio de Oxum, de uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um homem negro dos seus 70 anos, dos quais a maioria foi dedicado às tradições de matriz africana. Gente boa, cuidava de uma comunidade inteira, crianças, mulheres, idosos. Na hora da precisão, era no terreiro que essas pessoas batiam. Não tinha dia ruim para o Baba Inácio. Acolhia qualquer um, qualquer uma, qualquer ume. Qualquer um que batia em seu terreiro era acolhido por ele. Certo dia, Baba Inácio foi surpreendido com uma notícia. O MP havia aberto uma ação contra ele por perturbação do sossego. Sabe aquela lei do silêncio, como a gente chama, né? Pois é, o MP exigiu que ele assinasse um TAC que tecnicamente era impossível de cumprir. Eram exigências com custos muito altos. Baba Inácio tinha um terreiro grande e a riqueza estava no número de pessoas que acolhia e não no capital acumulado. O velho Baba Inácio de Oxum não tinha como cumprir TAC, mas se viu obrigado a assinar. Ele acabou condenado em primeira instância e sofreu uma série de restrições no funcionamento do seu terreiro. Ele foi morrendo à míngua, ele e o terreiro. O movimento social do povo de terreiro do Rio Grande do Sul, especialmente o Conselho do Povo de Terreiro do Estado do Rio Grande do Sul, passou a acompanhar o caso do Baba Inácio. Conseguiram recorrer em segunda instância. E foi no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que ele conseguiu o reconhecimento do direito de funcionamento do seu terreiro e mais. Foi reconhecido pelo TJRS que o tambor não retirava o sossego da vizinhança. Mas tudo isso, camaradas, levou alguns anos. E o velho Baba Inácio adoeceu do corpo, da alma, do espírito, e tão logo teve a notícia sobre essa grande vitória, faleceu. Não teve tempo para usufruir do seu direito de crença e culto, da sua liberdade religiosa. Ele continua vivo entre nós, e seu caso emblemático virou jurisprudência no TJ. Trago isso porque são muitos casos parecidos com esse. São muitos. Né? E para que as tradições de matriz africana possam experimentar a liberdade religiosa, nós precisamos, sim, descolonizar os direitos humanos. Precisamos descolonizar o sistema de justiça do nosso país. Descolonizar as mentes dos nossos operadores de direito. A lógica colonial está impregnada em nossa justiça e ela desumaniza, embrutece quem a opera. Ao acostumar-se ao ver o outro como coisa, como objeto, ao treinar-se para tratá-lo como coisa, tende
objetivamente a tirar o peso da consciência e, ao mesmo tempo, a transformar-se em coisa. Isso não sou eu que digo, é o Césaire. O Ocidente, ele não foi capaz de assumir requisitos para o que o Césaire vai chamar de um humanismo na medida do mundo. Pergunto, é possível construirmos um humanismo na medida do mundo? Bom, como terminou meu tempo, eu só quero finalizar, então, dizendo que a Renafro, em parceria com o Conselho Regional de Psicologia, nós estamos organizando um grupo de trabalho onde estamos fazendo todo um levantamento dos casos de racismo religioso pelo MP e que futuramente queremos integrar ao Observatório de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça. Acho que é fundamental que a gente possa criar políticas públicas de proteção e de cuidado às tradições de matriz africana. Obrigada.